A história de Daniel na Cova dos Leões é uma das narrativas mais emocionantes e conhecidas da Bíblia. Ela nos fala de fé inabalável, perseguição implacável e um milagre que desafia a lógica. No auge do Império Medo-Persa, um homem de Deus se viu diante de uma escolha impossível: trair sua fé ou enfrentar uma morte certa e cruel. Ele escolheu a fé. E o resultado foi uma noite em que o rugido dos leões foi silenciado pelo poder do Altíssimo. Aqui no Fatos da Escrita, a gente adora mergulhar nas histórias mais poderosas das Escrituras para extrair verdades profundas que transformam a nossa vida. Hoje vamos detalhar a jornada de Daniel, um homem de oração que não se intimidou diante de um decreto real, e vamos descobrir como a sua fidelidade a Deus se tornou o prelúdio de um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Prepare-se para uma viagem no tempo que nos levará para o coração do palácio persa, onde a inveja e a conspiração se unem para derrubar um homem justo. Vamos entender o que levou Daniel para a Cova dos Leões, o que aconteceu naquela noite de terror e como o milagre de sua salvação reverberou por todo o império, deixando uma marca eterna na história da fé. 1. O contexto histórico. O Império Medo-Persa e a ascensão de Daniel. Para entender a profundidade da história, precisamos primeiro contextualizar o cenário em que ela se desenrola. Estamos no tempo do Império Medo-Persa, o sucessor do poderoso Império Babilônico, da Babilônia para a Pérsia. O Império Babilônico, que havia levado Daniel e o povo de Israel para o cativeiro, caiu diante dos medos e persas. O rei Belsazar foi morto, e Dario, o Medo, assumiu o trono da Babilônia. Dario, o Medo. A Bíblia nos apresenta Dario como o novo governante, e a sua primeira ação foi reorganizar a administração do vasto império. Ele estabeleceu 120 sátrapas governadores provinciais. Sobre eles, colocou 3 presidentes para supervisionar os sátrapas, garantindo que o rei não sofresse prejuízo. A ascensão de Daniel. Daniel, que já havia servido com excelência no Império Babilônico, e até mesmo interpretado a escrita na parede para o rei Belsazar, rapidamente se destacou no novo império. O rei Dario notou a sua competência e o seu espírito excelente. Daniel 6. 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em o constituir sobre todo o reino. Dario planejava colocar Daniel como o principal governante de todo o império. O rei viu em Daniel não apenas um administrador capaz, mas um homem de integridade e sabedoria superior, o que despertou a ira e a inveja dos outros líderes. Fatos da Escrita Insights. A ascensão de Daniel não foi apenas por sua capacidade humana, mas por um espírito excelente, uma expressão que na Bíblia sempre aponta para a presença e a sabedoria de Deus. A sua vida era um testemunho da glória de Deus em meio a um império pagão. 2. A inveja e a conspiração. O decreto Riel. A eminente promoção de Daniel despertou a inveja dos príncipes e sátrapas. Eles sabiam que não podiam competir com a sua integridade e competência, então tramaram uma conspiração para derrubá-lo. A busca por falhas. Os líderes procuraram incansavelmente por alguma falha na conduta de Daniel, mas não encontraram nenhuma. Daniel 6:4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. A integridade de Daniel era tão impecável que a única forma de incriminá-lo seria usando a sua fé inabalável. Eles perceberam que a devoção de Daniel a Deus era o seu ponto mais vulnerável e decidiram usar isso contra ele. O decreto do rei. Os conspiradores se aproximaram do rei Dario com um plano astuto e lisonjeiro. Eles propuseram um decreto que por 30 dias proibiria qualquer pessoa de fazer uma petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. A punição para quem desobedecesse seria ser lançado na cova dos leões. Daniel 6:7. 8. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que se deve fazer um decreto real, para que todo aquele que por 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O rei, em sua vaidade cegado pela lisonja, assinou o decreto. Ele não percebeu que a sua própria lei, feita para enaltecê-lo, seria usada para incriminar o seu servo mais fiel. A lei dos medos e persas, uma vez assinada, era imutável. Fatos da Escrita Insights. A conspiração contra Daniel foi uma conspiração contra Deus. Os inimigos de Daniel não podiam derrotá-lo em sua própria força, então eles atacaram a sua fonte de força, a sua fé. A história nos mostra que a inveja e a maldade não buscam a falha real, mas criam uma armadilha para derrubar o justo. 3. A fidelidade inabalável. Oração e perseguição. Quando Daniel soube do decreto, a sua reação foi um testemunho poderoso de sua fé. Ele sabia da lei, mas a sua obediência a Deus era superior a qualquer decreto humano. A rotina de oração,
A Bíblia nos conta que Daniel não mudou o seu costume diário de oração. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não se escondeu. Ele não orou em silêncio. Ele abriu suas janelas em direção a Jerusalém e orou em voz alta, como sempre fazia. A sua oração não era apenas um ato de fé, mas um ato de desafio pacífico e de testemunho público. Ele não estava tentando ser pego, mas também não estava tentando se esconder de sua fé. A acusação e a condenação. Os conspiradores que o vigiavam encontraram-no em oração e foram imediatamente ao rei para denunciá-lo. Dario, ao perceber a armadilha, ficou profundamente perturbado e passou o dia todo tentando encontrar uma forma de salvar Daniel. Mas a lei era irrefutável. Daniel 6:14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito aflito, e pôs o seu coração em Daniel para o livrar, e até ao pôr do sol trabalhou por livrá-lo. Infelizmente, a lei, uma vez estabelecida, não podia ser mudada. Dario, com um coração pesado, teve que condenar o seu servo mais fiel à cova dos leões. Fatos da escrita Insights. A fidelidade de Daniel nos ensina que a nossa fé não pode ser negociada. O nosso compromisso com Deus deve ser inegociável, mesmo diante da perseguição ou da ameaça de morte. A sua rotina de oração nos mostra que a nossa vida espiritual deve ser constante e prioritária, não algo que mudamos para nos encaixar nas leis do mundo. 4. A cova dos leões. Uma noite de milagre. A cena da condenação de Daniel é dramática. O rei Dario, com o coração partido, proferiu as palavras finais que demonstram a sua fé no Deus de Daniel. A declaração do rei Dario, ao ver Daniel sendo levado para a cova, fez uma declaração que ecoa sua esperança. Daniel 6:16. O teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Essa declaração é notável. O rei pagão, que era adorado como um deus, reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro e que ele tinha o poder de salvar. O selo da cova. Daniel foi lançado na cova, e uma grande pedra foi colocada sobre a entrada. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos seus nobres, garantindo que ninguém pudesse abrir a cova ou libertar Daniel. Daniel estava sozinho, trancado em uma cova com leões famintos. A noite do rei e a noite do profeta. A noite de Dario. A Bíblia nos conta que o rei Dario passou uma noite de tormento. Ele não conseguiu dormir, recusou comida e entretenimento. A sua mente estava fixada na cova, e a sua ansiedade era imensa. A noite de Daniel, a Bíblia nos diz muito pouco sobre o que aconteceu na cova, mas a sua sobrevivência é o milagre. O que aconteceu na escuridão? Um anjo de Deus, Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui achado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. A cova que era para ser o seu túmulo se tornou um santuário. A noite que era para ser a sua morte se tornou uma noite de testemunho. Fatos da escrita Insights. O milagre de Daniel não foi a ausência do problema, mas a presença de Deus no problema. Deus não o impediu de ser lançado na cova, mas o protegeu dentro dela. O nosso Deus não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que Ele estará conosco em cada uma delas. 5. A vitória e o triunfo da fé. Na manhã seguinte, o rei Dario, ansioso e desesperado, correu para a cova. A sua voz estava cheia de angústia. O diálogo no túmulo. Daniel 6:20. Chegando-se ele à cova, clamou com voz triste, dizendo a Daniel: servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde te livrar dos leões. Daniel 6:21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O alívio de Dario foi imenso. Daniel estava vivo e lhe foi protegido. Ele não havia sofrido nenhum arranhão. O castigo dos inimigos. O rei ordenou que Daniel fosse tirado da cova e que os seus acusadores, juntamente com suas esposas e filhos, fossem lançados nela. A Bíblia nos conta que antes mesmo de chegarem ao chão da cova, os leões os devoraram por completo, quebrando todos os seus ossos. Este é um lembrete solene de que a justiça de Deus prevalecerá sobre a maldade. O decreto final do rei Dario. A experiência mudou o rei. Ele emitiu um novo decreto não mais para enaltecê-lo, mas para enaltecer o Deus de Daniel. Daniel 6:26. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. O milagre na cova dos leões transformou o coração de um rei pagão e levou a adoração ao Deus de Israel por todo o império. Fatos da escrita Insights.
O milagre de Daniel não foi um evento isolado, mas uma poderosa manifestação do poder de Deus que resultou na conversão de um rei e na exaltação do seu nome em todo o mundo. A fidelidade de Daniel não salvou apenas a sua vida, mas levou a luz do Evangelho para o coração do império mais poderoso da terra. 6. Lições atemporais para nossa fé hoje. A história de Daniel na cova dos leões não é apenas um conto do passado. Ela carrega lições poderosas e atemporais para nossa vida de fé. O princípio da fidelidade. Assim como Daniel, somos chamados a ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo quando o mundo nos pressiona a negociar a nossa fé, a nossa obediência a Deus deve ser inegociável. A oração como armadura. A rotina de oração de Daniel foi a sua armadura espiritual. A oração é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus e de mantermos o nosso coração alinhado com o dele, nos dando força para enfrentar as perseguições. A presença de Deus nas provações. A cova dos leões de Daniel era a sua maior provação. Mas foi lá que ele encontrou a presença de Deus de forma milagrosa. A história nos ensina que a nossa fé não é para nos livrar dos problemas, mas para nos manter firmes e seguros dentro deles. O testemunho da nossa fé. A fidelidade de Daniel foi um testemunho poderoso que resultou na conversão de um rei. A nossa fidelidade em meio à perseguição e às provações também pode ser um testemunho que levará a luz do Evangelho para a vida daqueles que nos cercam. Fatos da escrita Insights. A história de Daniel nos mostra que a nossa fé não é um refúgio da vida real, mas um poder que nos permite enfrentar a vida real com a certeza de que Deus está conosco. Conclusão do vídeo. Uau! Que história de fé e milagre a de Daniel na cova dos leões. Vimos que, mesmo em meio à conspiração, à inveja e a um decreto de morte, a fé de um homem foi mais forte do que o poder de um império. A fidelidade de Daniel a Deus não o livrou da cova, mas o salvou dentro dela, silenciando o rugido das feras e abrindo a boca de um rei para proclamar o nome do Deus vivo. Que a sua fé, assim como a de Daniel, seja inabalável, que a sua oração seja a sua armadura, e que mesmo nas covas dos leões da sua vida, você possa ter a certeza de que o Deus de Daniel está com você, pronto para silenciar as feras e transformar o seu túmulo em um santuário. Qual a lição mais impactante que você tirou dessa história? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam de um lembrete do poder de Deus. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé.